algumas aqui, mas é muito bom poder celebrar esse dia com vocês, mães aqui da nossa igreja, que Deus tem sustentado, dado graça, paciência e ânimo para cuidar dos seus filhos, né? Mas como é bom saber que vocês receberam essa missão tão nobre do Senhor e que vocês possam fazer isso com muito dedicação e zelo, como tem feito até aqui. Mês de maio é o mês que nós damos ênfase ao tema da família, e nossas programações, como nós já falamos aqui nos avisos, você inclusive é convidado a se envolver, tem tido como ênfase a família, e as nossas temáticas de domingo à noite tem como ênfase a família, né? E o nosso tema é Família Projeto de Deus, e nós falamos a semana passada sobre a família Projeto de Deus, uma aliança para a vida toda. Nós vimos que a família ela foi projetada por Deus, ou seja, a família é um empreendimento divino, ela foi plano de Deus a construção, a edificação da família. Um Deus grandioso e um Deus maravilhoso nos projetou a família e nos presenteou com a oportunidade de vivermos a família. E nós vimos que o casamento, ele é essa origem da família, ele é uma aliança, ele é um pacto sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus, firmado diante dele, ainda que o casal não reconheça isso, consumado por uma união física e emocional, é uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e mulher, ordenada e selada por Deus. Nós vimos que a família bíblica se caracteriza depois que o homem e a mulher, unidos em matrimônio, possuem de forma geral, uma forma geral, que alguns não têm essa possibilidade, filhos e filhas, filhos naturais, filhos adotivos, pais e mães e filhos vivendo no mesmo lar. E de modo secundário, pessoas que possuem parentesco sanguíneo morando na mesma casa. Família é o local de receber proteção. É o local de carinho, ou deveria ser o local de proteção, carinho, acolhimento e amor, um lugar seguro de afeto, local de muita importância para o desenvolvimento da autoestima e da identidade e segurança de uma criança, por exemplo. E hoje nós vamos falar sobre a família Projeto de Deus que enfrenta os tempos difíceis unidos. Família Projeto de Deus enfrentando os tempos difíceis unidos. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó, nós leremos o capítulo 1 todo. Eu já falei de forma breve aqui o ano passado em um encontro de casal, alguns dos versos aqui de Jó, mas hoje eu quero olhar com os irmãos sobre a piedade de Jó. Como Jó era um homem justo, íntegro, que temia a Deus no contexto da sua família, mesmo em meio ao caos, aos momentos difíceis que ele enfrentou. O livro de Jó é um dos livros da Bíblia de grande referência ao problema do sofrimento humano. Certamente você já ouviu ou conhece a história de Jó. Há uma grande discussão sobre por quem e quando o livro de Jó foi escrito e que período essa história ocorre. O fato é que o livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Alguns dizem, estudiosos colocam e afirmam sobre o período que a história ocorre mais ou menos no período patriarcal ali. É ali que se dá essa história de Jó. Obviamente nós não podemos afirmar isso, mas alguns estudiosos defendem isso. É um livro que narra uma das experiências espirituais mais dramáticas vividas por um ser humano. O sofrimento de Jó é o núcleo do livro dele. O sofrimento da vida de um homem que anda com Deus, mas no entanto a temática de Jó é muito mais abrangente. Abrange o problema do sofrimento, do mal, mas essencialmente da relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Como o homem se relaciona com Deus em meio aos momentos difíceis, em meio aos caos, em meio às complexidades da vida. Jó, capítulo 1, vai lá comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal.
tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casas, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus o atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se a tua vida está difícil, se você tem enfrentado tempos difíceis na sua casa, eu acho que está muito diferente aqui do que nós lemos de Jó. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Quando nós casamos, nós decidimos nos unir com uma outra pessoa, existe aquele sentimento e aquela ideia de que nós seremos felizes para sempre. Mas dias, meses ou alguns anos após o casamento, o crescimento da família, com a chegada dos filhos, nós passamos a questionar as nossas ideias sobre o casamento, sobre a família feliz. E a pergunta que talvez nós teríamos que responder é: o que aconteceu com aquela ideia dos felizes para sempre? Seja porque os conflitos conjugais começaram a aparecer, a rotina tomou conta da vida dois, aconteceu o afastamento emocional e físico, o abandono, as pressões eram grandes demais e um desejou ir embora, ou porque os filhos vieram, desestabilizaram de certa forma a vida do casal. O relacionamento dos pais e filhos estão conturbados, a convivência, a interação no lar não está legal, ou seja, ainda porque nós percebemos
e nos incomodamos com as imperfeições, com as falhas da nossa família, e achamos que a família do vizinho é melhor que a nossa. Ou seja, ainda porque o imprevisível aconteceu. O tempo difícil chegou. A infertilidade de um ou de ambos, o aborto espontâneo, as gestações inesperadas, indesejadas naquele momento, o filho com alguma deficiência que agora requer um cuidado especial, o problema de saúde de um membro da família, a perda de alguém da família, do pai, da mãe ou do filho, a crise financeira, o desemprego. Enfim, acho que nós poderíamos parar por aqui, porque essa lista talvez seria muito maior. Jó viveu o imprevisível na sua vida. De repente, em um piscar de olhos, começam a chegar algumas pessoas, e enquanto as pessoas estão dando notícia para eles, uma atrás da outra, enquanto um não termina de dizer, o outro já vem com a notícia ruim. Tudo se foi. Se foi filhos, se foi riquezas. E se nós lêssemos o capítulo 2, nós perceberíamos que até mesmo a sua saúde se foi. Situações das quais eu citei e das quais Jó viveu, ocorrem. E muitas vezes é a realidade de algum de nós que estamos sentados aqui neste banco, ouvindo essa mensagem nesse momento. E a grande questão para nós é como enfrentar os tempos difíceis e continuar unidos. O texto que nós lemos no versículo 1 nos diz que a terra natal de Jó era Uz, que ficava em algum lugar a leste de Canaã. Era uma região composta de cidades, fazendas e rebanhos. E o primeiro verso dessa narrativa nos apresenta o caráter de Jó. E olha como era o caráter de Jó: íntegro, justo e temente a Deus. E que evitava fazer o mal. Essa é a declaração que resume a vida de Jó. Jó era um homem honesto, um homem de palavra. Sua vida era totalmente dedicada a Deus, ele temia a Deus, ele evitava fazer maldade. É interessante que se a gente voltar lá para o verso 8, eu deixo aí o exercício para você bater seu olho, lá no verso 8, nós veremos que esse é o testemunho do próprio Deus sobre a vida de Jó. É o próprio Deus que atesta a idoneidade e a integridade de Jó, que era um homem respeitado e honrado pela sua integridade, e que procurava na sua vida andar com Deus, a ponto do próprio Deus afirmar que não havia ninguém semelhante a ele. Eu penso que a família de Jó era uma família modelo. Jó era um pai modelo. Era um bom pai, um homem íntegro, um sacerdote do seu lar. Nós vimos que ele orava pelos seus filhos, a ponto de que se os seus filhos tivessem pecado lá no íntimo contra Deus, ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. E era também uma família rica, tinha muitos rebanhos, era o homem mais rico do Oriente naquele período. E Satanás, em um tom irônico, de alguma forma, o texto não nos dá os detalhes, mas de alguma forma ele se apresenta diante do Senhor e lança uma dúvida sobre a afirmação de Deus referente à integridade de Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E o Satanás disse: acaso o Senhor não havia colocado uma cerca em volta dele e da família dele, abençoando a sua casa com saúde, com prosperidade, com filhos, enfim, tudo que de uma certa forma alguém precisa para ter estabilidade, para ser feliz e consequentemente agir com fidelidade a Deus? Satanás lança essa dúvida porque para Satanás a relação de Jó com Deus tem como base um interesse. A relação de Jó com Deus tem como base um desejo de recompensa. Satanás defende que o homem sempre se aproxima de Deus por causa das vantagens e dos benefícios, das bênçãos que Deus pode oferecer. Satanás duvida que um homem pode de fato buscar e adorar a Deus sem nenhuma expectativa de recompensa. E aí Satanás diz: mas estende a tua mão. Versos 11 e 12.
e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aí o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. É interessante que o texto, eu voltando aqui à ideia inicial, o verso 4 vai nos dizer que os filhos de Jó, eles davam festas em suas casas. E sempre que faziam essas festas, convidavam as suas irmãs. Esse destaque é importante porque provavelmente as suas irmãs já eram casadas. E quando eles faziam essas festas, convidavam as suas irmãs. Eu penso que é uma família que tem bom relacionamento. Os filhos se gostam de estar juntos. Veja, os seus filhos frequentavam a casa um dos outros, eles tinham amizade entre eles, eles faziam festas de celebrações para estarem juntos, eles convidavam as suas irmãs que talvez já tivessem as suas famílias. É uma família unida, é uma família que gosta de celebrar, é a família que gosta do churrasco de domingo, ou da feijoada de sábado, ou da pizza à noite de sexta-feira. Aí você vê a sua rotina. Mas é uma família que gosta de celebrar, gosta de comer, gosta de estar em volta da mesa, gosta de estar junto. Os filhos se gostam. O pai, eu não sei se a mãe, o texto não dá ênfase ao pai, mas a família aprendeu a estarem juntos uns com os outros. Gostarem de estar juntos. Mas é em um desses encontros que de forma muito triste a tragédia chega na casa de Jó. Que dor a deste pai. Nós lemos dos versos 3 a 19, a tragédia, o imprevisível, o dia difícil chegou na casa de Jó. Chega para a notícia para ele que de alguma forma ele perde seus gados. Chega a notícia para ele que de alguma forma ele perde seus servos. A sua estabilidade financeira, porque ele perdeu a sua propriedade, ele perdeu a sua fonte de lucro, ele perdeu o seu emprego, a sua empresa. Não só perdeu a empresa, como ele perdeu os seus empregados. Trabalhei numa grande multinacional há alguns anos atrás, e a gente tinha uma política de regras, que os diretores não poderiam, mais de não sei quantos diretores, fazer uma viagem no mesmo voo. Eles precisavam fazer em voos separados. Porque você imagina se cai um avião e cai toda a diretoria da empresa. Então era uma regra para que você dividisse. Então que morra 2, mas não morra a diretoria toda. É uma prudência da empresa para a estabilidade do conhecimento do negócio, para a estabilidade financeira dela, para a rentabilidade dela, uma visão de lucro. Então criava-se essa regra. Para nós não tinha problema, podia ir a equipe toda lá, se morresse no avião, o máximo que ia fazer é pagar a indenização para a esposa, ou para o esposo. Mas tinha isso para a diretoria, por quê? Porque era cabeça pensante. Agora você imagina Jó. Jó perdeu a matéria-prima, Jó perdeu o seu produto no estoque, Jó perdeu os seus empregados, Jó perdeu a diretoria da sua empresa, Jó faliu. Mas ele não só faliu, quando ainda está chegando toda essa notícia para ele, ele fala: sabe essas festas que os seus filhos gostam de dar? Chegou um vento muito forte em uma dessas festas, um furacão, a casa caiu em cima deles e eles morreram. Você imagina você recebendo uma notícia dessa? Você acabou de chegar a notícia para você que você faliu. Seus empregados morreram, gente que você gosta, que você se relaciona no dia a dia, o seu trabalho, o seu ganha-pão acabou. Mas por outro lado, chega a notícia para você que os seus filhos morreram. Esses filhos que gostavam de estar juntos, esses filhos que gostavam de estar na casa um do outro, esses filhos que convidavam as irmãs já casadas para celebrar, para comer a pizza de sexta-feira à noite, para comer a feijoada de sábado, para fazer o churrasco de domingo e depois ir para o culto junto, esses filhos. A tragédia. O imprevisível. É sempre muito doloroso.
é difícil de ser superado. Tem um luto, às vezes tem um trauma. Imagina a dor do coração de Jó, saber da perda dos seus filhos. E o texto nos diz que ele era um homem bom, fiel a Deus, mas mesmo assim a dor chegou na sua casa. O dia ruim chegou na sua família. E é importante eu abrir um parênteses aqui, porque eu não estou afirmando que o sofrimento é essencialmente uma disputa espiritual entre Deus e Satanás. Existem uma diversidade de fatores que podem nos levar a sofrimento, como por exemplo, o sofrimento que causamos a nós mesmos como consequência dos nossos erros e pecados. O sofrimento causado pelo mau comportamento de alguém, pelo pecado de alguém, o sofrimento, por exemplo, da traição, o sofrimento da morte, da perda de alguém querido, que em algum momento da vida, neste mundo caído de pecado, todos nós iremos sofrer. O sofrimento diante do imprevisível, que não são por deslizes morais, perseguições, traições, como que Jó viveu, todos os filhos mortos de uma vez, toda a sua riqueza perdida em um piscar de olho. É quando chega esse sofrimento que você não entende, e você chega a questionar se Deus realmente está no controle das coisas, e nos faz sentir raiva da vida, e quando bem analisado no íntimo do coração do próprio Deus, por que, Senhor, isso? Afinal eu sou íntegro, eu sou temente a Deus. Eu fecho o parênteses aqui sobre essas ideias do sofrimento, porque eu quero destacar aqui a reação de Jó. Versos 20 a 21. Jó se levanta. Jó, ele rasga a sua roupa. Ele usa aquele contexto, dentro do contexto, a demonstração de tristeza, ele raspa a cabeça. E ele demonstra a sua tristeza. E ele se joga ao chão. Eu imagino que doeu. Eu imagino que ele estava triste. Mas o texto nos diz que ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E aí ele faz uma daquelas declarações que para mim é uma das mais lindas das Escrituras, e que tem que ser muito crente e temente a Deus para fazer essa declaração de Jó. Porque ele olha para Deus, ele olha para a situação e ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 21. O Deus eterno dá, o Deus eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Jó, na maior tragédia da sua vida, sabia que Deus estava no controle. Na maior dor da sua vida, ele confiou no Senhor. Ele olha fixamente para Deus nas horas boas e nas horas ruins da sua vida. Ele adora quando os filhos estão celebrando, e ele adora quando ele recebe a notícia que os seus filhos partiram. Jó não pecou, Jó não culpou a Deus pelo ocorrido. De forma humilde ele mostra que o seu temor a Deus é maior que a sua família e os seus bens. Nós vivemos em um mundo caído pelo pecado, nós somos pecadores e o mal está por toda parte. Pessoas em quem confiamos podem nos trair, as tragédias da vida podem nos alcançar, mas Deus está conosco nas horas boas e nas horas ruins. É Ele quem nos ampara, é Ele quem nos consola, é Ele quem cuida da nossa família, para não desmoronar mesmo em tempos difíceis. Nós só teremos a paz perfeita, queridos, lá na eternidade, com Deus. Mas aqui, nessa vida, nós podemos confiar e fixar os nossos olhos em Deus, nas coisas boas ou nas coisas ruins da vida. Como aplicar isso para nós? A tragédia, o dia ruim chegar na sua casa, quando nem sempre um dos cônjuges que prometeu fidelidade foi fiel. Nem sempre um dos filhos irá honrar pai e mãe, segundo os princípios das Escrituras. Nem sempre os pais exercerão a sua paternidade da forma que a Bíblia nos ensina. Mas o nosso Deus sempre estará conosco, nas horas boas e nas horas dolorosas da nossa vida. Como enfrentar os tempos difíceis? Olhando para Deus,
confiando no seu caráter, na sua bondade, na sua fidelidade. Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os versos 38 a 39 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem tempo difícil que chega na sua casa que pode te afastar do Senhor, se você colocar o seu coração em temor a Ele. E a minha pergunta para você: como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está os felizes para sempre do seu casamento? O imprevisível pode acontecer. Nós estamos sujeitos, mas nós precisamos crer no amor e na graça de Deus. E crer mesmo diante do dia ruim que Deus é bom. O fato de sermos cristãos, querido, não nos isenta dos dias difíceis. Mas Jesus, Ele prometeu que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Os dias difíceis vão chegar. Todos os dias não, em algum momento, graças a Deus que não é todos os dias, corrijo. Em algum momento da nossa casa. Nós lemos apenas o capítulo 1 de Jó. Mas no segundo capítulo, vai descrever uma segunda aprovação de Jó. É interessante que Jó não sabe que Deus está aprovando, a gente sabe porque a gente lê o texto. Vai ter uma segunda aprovação de Jó. E Deus mais uma vez vai atestar a integridade de Jó. E Satanás diz que aquilo ainda não era suficiente. E Deus permite que ele toque na sua saúde. Era preciso deixá-lo sem nada, para que ele não buscasse a Deus de forma interesseira. Nós já vimos que Jó faliu. Jó perdeu os filhos. E é difícil ainda chegar a alguma coisa difícil. É uma coisa ruim? É. Ele perdeu a saúde. Você imagina um cara falido, com luto, que perdeu os filhos, e agora doente. Jó perdeu os bens, os filhos e a sua saúde. Jó perde tudo isso, e o texto vai nos descrever que ele ainda sofre com o silêncio de Deus. Eu penso que a oração de Jó naquele momento seria como a de Davi, que nós falamos numa quarta-feira no culto de oração no Salmo 13, versos 1 e 2. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Penso eu que poderia, não é essa a palavra, obviamente, essa foi a oração de Davi no Salmo 13, mas esse era o sentimento de Jó. Até quando, Senhor? E agora entra na história, no capítulo 2, a segunda personagem, a esposa de Jó. Nós precisamos nos lembrar aqui que é uma esposa amargurada. Com tudo aquilo que estava vivendo, ela viu Jó passar por aquelas situações. Ela viu o marido dela falir, ela perdeu os filhos e ela agora está vendo o seu marido doente. E talvez ela não tinha a mesma visão e a mesma fé de Jó sobre a situação. E os capítulo 2, versos 9 e 10 vai dizer assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Até agora eu falei com vocês como enfrentar os tempos difíceis, como o que Jó viveu. Nós vimos que precisamos enfrentar os tempos difíceis olhando fixamente para Deus, confiando em Deus nas horas boas e nas horas ruins, descansando no seu caráter, na sua bondade e na sua fidelidade. Mas até agora eu não cheguei no ponto. Como enfrentar os tempos difíceis e continuar unidos?
Porque eu não falei ainda sobre o estar junto nos tempos difíceis, seja como casal ou como família. Porque a pergunta da mulher de Jó poderia de forma assim ser uma ironia. Por que manter a integridade? O que você está ganhando com isso? Não vale mais a pena ser íntegro. Talvez porque ela já havia perdido a fé e desejava levar Jó para o mesmo caminho. Ou talvez ela estava expressando ali, nós não sabemos, um desejo sincero de ver Jó livre dos sofrimentos, e a morte talvez seria a melhor opção. Ela não via a possibilidade de recuperação da sua saúde ou dos seus bens, e Jó tenta consolá-la, compartilhando com ela a sua fé na soberania de Deus, mesmo diante do sofrimento. A declaração daquela mulher, do ponto de vista da nossa cultura, da nossa formação religiosa, mesmo sem saber a intenção dela, parece ser um absurdo. Nenhum de nós aqui, em sã consciência, falaríamos o que ela falou: amaldiçoa a Deus, tira de lado a sua integridade e morra infeliz. Nenhum de nós falaríamos isso. Ela não falou infeliz, tá? O infeliz foi eu que coloquei no texto, é uma paráfrase. Nenhum de nós aqui, em sã consciência, falaríamos o que ela falou. Mas é interessante que quantos cristãos não abandonam a fé por muito menos? Não faliram, não perderam os filhos, não estão doentes, mas por um simples não bom dia que um irmão não te falou, estou exemplificando, você abandona a sua fé. Quantos não entram em crise existencial e espiritual diante do imprevisível, das calamidades da nossa vida? Quantos não abandonam as suas famílias, seja deixando o seu lar, ou em um abandono emocional, se entregando aos vícios por muito menos? Quantos não se rendem aos vícios e se entregam aos prazeres da carne por muito menos? E aí a gente critica a mulher de Jó. E de fato, talvez ela não deveria falar aquilo se a intenção fosse que ela não estava na mesma pegada de fé que Jó. Mas quantos de nós não temos a mesma atitude que ela quando nós viramos as costas para Deus, ou quando nós viramos as costas para a nossa família por muito menos? Talvez só morreu o seu boizinho, não morreu o rebanho todo. Mas Deus, foi só o boizinho. Mas eu estou com raiva com Deus. E agora eu vou virar as costas para Deus. A mulher de Jó, ela parece sumir por um tempo das narrativas, porque o texto não tem, obviamente, esse objetivo. E Jó vai fazer mais uma menção novamente para ela lá no 17. E olha o que Jó fala: minha mulher acha repugnante o meu hálito. Os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Jó, ele está sofrendo de algum tipo de doença, uma úlcera, expostas, e que eram dolorosas, cobriam o corpo inteiro, eram crosta, desfigurava a aparência, gerava mau hálito, magreza. E as pessoas, inclusive a sua mulher, havia se afastado dele. A minha mulher acha repugnante o meu hálito. Você falar comigo é mau hálito por conta da doença, então eu vou ficar longe de você. A mesma mulher que mandou ele morrer. Nós não estamos, é certo, vivendo a mesma realidade de Jó. Mas eu quero estender um pouco essa reflexão, porque a semana passada, nós maridos fomos questionados e confrontados sobre a nossa percepção, sobre como nós tratamos a esposa que Deus nos deu. E nós vimos isso a semana passada. Se você não estava aqui, você pode assistir lá no YouTube. Se nós de fato fazemos como Adão fez, um elogio para a esposa, se cultivamos um romantismo no relacionamento. E esse texto que nós lemos aqui, essa parte do texto, nos leva a fazermos algumas perguntas para as mulheres. Porque será que você é mesmo uma companheira fiel? Será que você está preparada para as eventualidades da família? Será que você demonstra sabedoria no modo de falar? Será que você é uma mulher temente a Deus? Será que você tem algumas características da mulher bíblica?
entende o seu papel à luz das Escrituras, que nós vamos falar semana que vem. O pastor Júnior da PIB Jandira vai estar aqui para falar sobre papéis de homens e mulheres e filhos no casamento. Será que você entende o seu papel à luz das Escrituras? Será que você tem alguma das características, e eu vou citar aqui só algumas, da mulher virtuosa de Provérbios 31? Porque Provérbios 31, versos 11 e 12 diz assim: seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Versos 21 a 25, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Quando chega o frio, os filhos estão agasalhados, a casa está quentinha. Quando chega as tempestades da vida, as pessoas estão preparadas, estão aquecidas. Verso 26, fala com sabedoria e age com amor. Será? Porque a mulher de Jó aqui, nós não podemos fazer uma interferência no texto, dizendo que ela tinha essa intenção, mas as palavras da mulher de Jó mostram que ela não estava na mesma pegada que ele. Ela não estava na mesma sintonia de vida que com ele. E ela não fala com sabedoria, porque Jó vai corrigir a fala dela. São exemplos que a gente precisa pensar, porque muitas vezes as mulheres culpam somente os seus maridos, que de fato muitas vezes estão errados mesmo, como nós falamos a semana passada, mas nem sempre os problemas estão só no marido. Porque se a gente não tem qualidades, a gente não, né? Eu falo a gente, mas eu estou falando de mulheres. Se você é mulher bíblica, não tem qualidade que Deus escreveu na palavra de Deus, o problema não está só no seu marido, está em você. Se você não fala com mansidão, se você não tem exercido o seu papel, se você não tem sabedoria no falar, você quer ver alguém internado no hospital e você olhar para o cara, morre maldito? Você não vai fazer isso. Você pode ir lá no seu íntimo e falar: Senhor, se o Senhor não for curar, mostra para nós que o Senhor vai levá-lo para descansar. Mas você não vai falar isso para ele. Por isso a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Ela tem atenção com o seu marido. Vendo um tempo atrás um desses memes de internet, acho que foi a gente vê tanta coisa que eu nem lembro mais. Mas perguntaram para uma mulher: qual o filho que te dá mais trabalho na sua casa? E aí ela respondeu: é o filho da minha sogra. Ou seja, o marido dela. Qual é o filho que te dá mais trabalho na sua casa? É o filho da minha sogra. Tem um outro que ainda fala, eu não lembro esse com exatidão, mas fala assim: a minha sogra não conseguiu educar o filho dela e agora se intromete na criação dos filhos. Ou o filho dela do jeito que é. Mas o que eu quero dizer com essa brincadeira é o seguinte: muitas mulheres pensam, por mais que você possa pensar que seu marido possa ter atitude infantil, e em algum momento ele de fato tem, ele não é seu filho. Ele é seu marido. Ele não deveria ser tratado como filho. Eu gosto de pegar no pé da Lelê em casa e às vezes eu faço alguma brincadeira. E aí a Daísa dá umas broncas nela e eu fico tipo, levou bronca e tal, né? Aquelas coisas de pai chato. E aí ela vibra quando ela fala assim: mãe, dá uma bronca no papai. E aí a Daísa olha para mim e fala: amor, para de fazer isso. Ela: mas a Daísa não é minha mãe, ela é minha esposa. Sabe, por mais que seu marido seja relaxado, esposa, você não é a mãe dele. Se não tem mais a mãe para você reclamar, ora a Deus. Pede para Deus transformar o sujeito, mas haja com sabedoria. E se for a mãe igual a minha ainda, se a esposa for reclamar, vai culpar o filho, peça mais misericórdia a Deus ainda. Não, eu falei besteira, né? Porque a minha mãe sempre me dá atenção para Deise. Sempre. Mas enfim, mulheres, o que eu quero dizer: tenham sabedoria no trato com seu marido. Os dias difíceis podem chegar, mas saiba lidar. Como lidar com esses vendavais? A gente precisa conversar mais sobre isso. Obviamente eu estou numa mensagem aqui, mas a gente precisa entender o que as Escrituras nos ensinam.
Nós precisamos entender, e como eu disse, esse é o tema da semana que vem, que cada um de nós temos os nossos papéis à luz das Escrituras. A mulher temente a Deus, ela é uma bênção no seu relacionamento com Deus, na sua casa e na sua comunidade. Essa é a mulher temente a Deus, queridos. Fala com sabedoria. Não chega para o infeliz e fala, morre. Sabe, você quer ver alguém fazer uma coisa errada e você dizer, e parece que tem gente que tem esse dom. Eu falei que ia dar errado. A única coisa que uma pessoa que faz besteira quer ouvir é que alguém sabia que ia dar errado. Porque ele lá no íntimo, ele sabe que ele fez besteira. Então peça sabedoria a Deus, como conversar, como dialogar, estou dando exemplos aqui, mas como tratar os problemas de forma amorosa. Como olhar para o marido e dizer, a gente precisa mudar essas coisas. Não está legal, não é assim. Como olhar para os vendavais e dizer, a gente precisa estar mais unido, a gente precisa estar aquecido. A gente precisa estar junto. Ela junta, ela não espalha. As bênçãos de Deus nas suas vidas não são apenas materiais. O shopping, a carreira, a estabilidade financeira sua ou do seu marido. A maior bênção que alguém pode ter, seja homem ou mulher, é desfrutar de um relacionamento com Deus. É ter um casamento rendido, construído na cruz de Cristo. É ensinarem e amarem os seus maridos e as suas esposas, e os seus filhos a amarem ao Senhor. Maridos e esposas, amarem-se uns aos outros e ensinarem os seus filhos a amarem ao Senhor e a trilharem o caminho dele. Porque mesmo quando a sua família, quando a sua casa estiver no dia ruim, você poderá continuar testemunhando com alegria da bondade e da fidelidade do Senhor. E você, mulher, certamente não falará para o seu marido como a mulher de Ló fez, e amaldiçoar a Deus e dar fim à sua vida. Você faliu, camarada. Você perdeu os filhos, camarada. Você perdeu a saúde. Abandona também a Deus. Não, ela fala, vamos buscar a Deus, vamos olhar junto para Deus, vamos entender o que Deus está fazendo, está doendo, vamos chorar junto, vamos rasgar o coração junto, mas vamos ficar junto. A gente precisa resgatar isso nos nossos corações, queridos. Não dá mais, eu falei a semana passada e repito, trocar de marido e mulher é como você troca de camisa. A gente precisa resgatar o valor bíblico do casamento. A gente precisa entender essa união, como nós falamos na semana passada. A gente precisa entender que vamos passar tempos difíceis, mas a gente precisa escolher trilhar o caminho junto. E se alguém abandonar o barco, eu continuo olhando firme para Deus. Eu continuo temente a Deus. Eu continuo buscando a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está mudando o meu coração, eu sei que Deus está me ensinando as coisas, eu sei que Ele está trabalhando em mim, mas não dá. Porque senão, é o que eu falei a semana passada, e eu não quero ser repetitivo aqui. Você vai terminar esse mês da família, falar, legal, eu fiz um intercâmbio com uma família show de bola. Eu fui almoçar no dia 27, e aí em junho, sua casa já virou a mesma bagunça. Porque o Espírito Santo não transformou a sua casa, não transformou o seu coração, não mexeu com a sua mente, não feriu a sua razão, não tocou no seu coração e não te levou a ter atitudes práticas, porque você não se rendeu. O texto de Jó é riquíssimo, queridos. Mas o objetivo hoje é pensarmos na casa dele. Mas só para dar um entendimento melhor do livro de Jó, para não ficar solto aqui o que eu falei, vai entrar em cena depois aqui, você pode ler depois os amigos de Jó. É interessante que aqueles amigos, assim como Jó e assim como a esposa de Jó, isso justifica a sua fala, tinham uma teologia retributiva, como era a suspeita de Satanás. Uma teologia que leva o homem a buscar e a servir a Deus pela recompensa que pode receber. É a teologia da barganha, é a teologia do utilitarismo. E eu penso que aquilo só ficou naquela época. Obviamente isso é uma brincadeira. Essa teologia é muito comum em nossos corações. Mas Deus nos convida para um relacionamento com Ele, através de Jesus que morreu pelos nossos pecados
E Ele nos chama para uma caminhada de amor e de afeto desinteressado. Eu não sei o que vai ser, mas eu me rendo. Eu não sei o próximo passo, mas eu dou esse. Tem um pastor, Ricardo Barbosa, é um pastor presbiteriano. Ele tem um livro escrito, tem vários livros, um deles chama Caminhos do Coração. Eu li esse livro quando eu estava no primeiro semestre do seminário. E a gente leu esse livro porque a gente estava estudando sobre Jó. E ele fala num dos capítulos sobre Jó. E ele tem uma frase que desde aquele dia que eu li aquela frase, nas minhas crises vocacionais, nas crises com os problemas da minha casa, eu comecei a entender algumas coisas e aquilo impactou meu coração. E ele diz assim: a vida espiritual é aquela que nos leva a tirar do coração o que há de mais precioso e oferecê-lo ao Senhor. A buscar nos compartimentos mais secretos da alma os sentimentos mais nobres e puros e dedicá-los a serviço de adoração. A partir do momento em que o homem e a mulher forem capazes de servir e adorar a Deus por nada, simplesmente porque este é Deus, e não porque cobre ele de benefícios, aí eles encontram um sentido maior da sua devoção, o centro da sua espiritualidade, o coração como fonte dos afetos mais puros e genuínos da alma. Jó, nesse momento, queridos, ele não tem nada. Ele não tem família para apoiá-lo e renovar as suas esperanças. Ele não tem bens para lhe dar estabilidade e conforto financeiro. Ele está só. O único motivo que ele tem para adorar e servir a Deus é o próprio Deus. Queridos, talvez o dia ruim vai chegar na sua casa, talvez o dia ruim vai chegar na sua vida, e o único motivo que você vai ter para adorar e servir a Deus é o próprio Deus. E a pergunta é: você vai adorá-lo? Ou você tem a mesma teologia de Jó? Dos amigos de Jó, da esposa de Jó, que era suspeita de Satanás. Mas Deus, na sua soberania, obviamente sabia que Jó iria vencer isso. E se você ler o livro de Jó, você vai ver as crises de Jó, você vai ver os diálogos de Jó, e você vai ver um dia Deus, de alguma forma, falando com Jó e falando assim: onde estava você quando eu fiz todas as coisas? Onde você estava quando eu formei todas as coisas? E aí Jó termina, 42, vai lá comigo. A gente leu quarta-feira, se eu não me engano, esse texto. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó, me arrependo na cinza. Jó poderia chegar diante de Deus com um coração soberbo e falar: Senhor, perdi, fali, não sei o que eu vou fazer de novo. Perdi meus filhos, está doendo demais. E a minha mulher ainda não está junto comigo. Ele podia fazer isso. Ele tenta entender diante de Deus essa discussão com os amigos, e aqui ele fala: eu falei coisas que eu não entendi. Meus ouvidos tinham ouvido falar a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te viram. Sabe, a gente precisa mais parar de ouvir e mais os olhos ver aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa abrir o coração para ver aquilo que Deus está te fazendo. Marido, mulher, é o marido que Deus te deu. Ore
Busca ajuda, mas é o marido que Deus te deu. Marido é o osso do seu osso, é a carne da sua carne. Algumas pessoas brincaram comigo a semana passada: ei, osso duro de roer, hein, pastor? E às vezes é. Mas, vamos lá, Senhor. Eu quero aprender a viver família à luz das Escrituras. Eu não quero abandonar o barco. Eu não quero mudar de camisa. Eu quero limpar a camisa. Eu quero ajustar. Eu quero cortar a manga. Eu quero fazer o que for preciso. Mas eu quero trocar o botão. Eu quero mudar a gola encardida. Sei lá o que você possa imaginar dentro da ilustração da camisa. Mas eu quero continuar junto. O filho que Deus te deu, Ele te deu. Você num casal não veio ontem aqui, perdeu uma bela palestra sobre para você cuidar do coração dele, para você ensiná-lo no caminho do Senhor. Ah, mas meu filho é rebelde. Sim, alguns serão. Nós estamos num mundo caído do pecado, num mundo de pecado. Ah, mas meu filho se rendeu a essas coisas. Sim, continue orando, busque ajuda. Mas eu falei isso a semana passada, mas tem uma fase da vida que ele vai pagar pelas suas próprias consequências. Mas tenha a sua consciência tranquila, que você criou de tal forma que eles gostavam de estar juntos, eles celebravam, porque você ensinou eles a amarem a Deus e a amarem uns aos outros. Talvez você chegou aqui questionando a sua fé. Talvez você chegou aqui dizendo a sua família não está como você imaginou que deveria estar. Talvez você está enfrentando essa luta, essa batalha, esse tempo difícil e está dizendo: pastor, nós não estamos juntos, nós não estamos unidos. E talvez a sua pergunta é: onde está Deus enquanto eu sofro? Ele me abandonou? Será que Ele está me castigando por algum pecado que cometi? Por que Deus permite que eu sofra? Já ficou triste com as tragédias da sua vida, mas correu para Deus, descansando nos braços e reforçando a sua confiança nele? Muita gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer um relacionamento sério e profundo com Ele. Questionam a sua bondade e a sua misericórdia, as coisas não vão bem, mas não aprenderam a caminhar com Deus, do caráter desse Deus. E Jó nos ensina a olhar além das circunstâncias da vida. Você sabe quando eu fui confrontado com essa frase do Ricardo Barbosa que eu li para vocês? Um dia que o meu coração estava arrogante, e um dia que eu estava estudando teologia, e com uma crise na minha vida, porque a gente estava tentando ter uma gravidez, e já tinha tido 2 abortos, e falar: Senhor, o que está acontecendo? E ali eu fui confrontado pelo Senhor, porque o meu coração era arrogante, porque para mim, eu me lembro, no primeiro aborto que a Daísa teve, numa cena do hospital, eu recebendo a notícia, a gente recebendo a notícia, algo planejado, a família festejando, e eu recebendo a notícia, e eu lembro que no hospital tinha várias garotas ali, sem seus companheiros, e eu na minha ignorância julguei, e falei: aí, ó Deus, eu fiz tudo certinho, eu casei conforme o Senhor ensinou, eu me preservei, eu vivi a tua palavra, mas essas aí vão largar os filhos no mundo, vão abandonar os filhos. Arrogância, porque eu não conheço o coração íntimo de cada um, mas eu fiquei nervoso, eu fiquei revoltado com Deus. Mas eu aprendi, queridos, que tem um momento na nossa vida que a gente precisa enfrentar os tempos difíceis juntos. A gente precisa estar junto, a gente precisa olhar para Deus junto, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa, mesmo não tendo resposta, continuar adorando a Deus somente por quem Ele é, e não porque Ele pode nos dar alguma coisa. Eu não estou contando a minha história para te comover, mas essa é a minha história, eu sei que você tem a sua história, mas eu quero te convidar nessa noite a continuar caminhando juntos. Demora a gravidez, mas continua orando. Talvez não vai vir a gravidez. Nós temos amigos que não vieram a gravidez, mas continuem juntos. Talvez vai ter que pagar o exame, mas decidam juntos. Talvez vai ter que fazer alguma coisa, mas decidam juntos. Talvez vai ter que comprar a casa, decidam juntos se é essa mesmo, se podem pagar. Talvez vai ter que lidar com o filho difícil, mas decidam juntos, caminhem juntos.
E não diga um para o outro, não vale a pena ser íntegro. Amaldiçoa Deus e vai embora do barco. Não diga um para o outro isso. Porque Deus, Ele age além do que nós podemos imaginar. Esse testemunho nosso da gestação da Daís, um dia eu conto dentro de uma outra esfera, mas isso foi o trabalhar de Deus na minha vocação. Porque o filho veio, a Letícia veio, eu estava no segundo semestre do seminário. Que loucura. Com o diagnóstico dado, sabendo o que precisaríamos fazer, sabendo o tratamento, e vem o filho de outro jeito. Milagre de Deus, ação de Deus. Mas eu precisava aprender a adorar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode me dar. E talvez você precise aprender isso, querido. Adorar a Deus por quem Ele é, e não por que Ele pode te dar. E esse é o questionamento que Satanás faz diante de Deus sobre a vida de Jó. Nem sempre as coisas terão um final feliz na vida. Porque às vezes a resposta ou os acontecimentos não é aquilo que esperava. A grande realidade, para fechar aqui, é que a nossa natureza ela é pecaminosa. Nós somos pecadores. Vivemos em um mundo caído e quebrado pelo pecado. Ele é corrupto, ele é violento. Deus não passa a mão em nossas cabeças por nossos deslizes. Nem sempre Ele vai curar, nem sempre Ele vai restaurar, nem sempre vai consertar, nem sempre vai ter o filho. Mas uma coisa a gente precisa aprender. Ele sempre permanece no trono, tendo o controle de todas as coisas. Uma coisa a gente precisa ter certeza, Ele nos ama. Uma coisa a gente precisa ter certeza, Ele é bom. Então, famílias, vamos passar o tempo difícil juntos. Com Deus, uns com os outros, pais com os filhos, marido, mulher com os filhos, uns com os outros com os filhos, com a igreja. Porque Deus não é indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Porque Deus, em vez de ser indiferente, Ele entrou no sofrimento humano, na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que antes mesmo Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é justo. Jesus é sofredor maior que Jó. Jesus, como aquele que não tem um pecado, não sofreu pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados. Jesus carregou um peso que Jó jamais suportaria, vencendo o pecado e a morte. E dessa forma o sofrimento e a ressurreição de Jesus envergonham Satanás de uma forma que o sofrimento de Jó jamais poderia envergonhar. Por isso eu te convido nessa noite a entregar sua vida a Cristo Jesus. Você quer ser forte como Jó, você quer ter a fé de Jó, olha para aquele que é maior que Jó, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus está nos controle de nossas vidas, em Cristo nós temos salvação e nós estamos seguros. E para terminar, Hebreus 4,16. Vai lá comigo, Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você quer encontrar ajuda para um momento difícil da sua vida? Se aproxima do trono da graça. Se aproxima em Jesus, na cruz de Cristo. E ali você vai receber força para enfrentar os tempos difíceis da vida. Queridos, reforço aquilo que eu falei a semana passada. Não abandona o barco. Está difícil, enfrenta junto. Precisa de ajuda, pede ajuda. Pede ajuda, ora com alguém, vai conversar com o pastor, vem falar com pessoas que possam te ajudar, mas não abandona o barco. Porque família não é algo descartável. Porque é na família que a gente tem as maiores alegrias, mas é também na família que a gente sofre as maiores dores. Porque mesmo se alguém não te decepcionar, você vai perceber como dói quando você perdeu alguém querido. Isso é no ambiente da família. Que Deus nos ajude
com a sua graça, a vivermos família conforme o plano de Deus. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça, converse com Deus nesse momento. Como está a sua casa? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Oh, Pai, como nós nos sentimos pequenos diante da grandiosidade da tua revelação na palavra, Pai. Como é rico a história de Jó, Pai. Como nós aqui nessa noite, ó Pai, extraímos apenas o lado da família dele, mas como é lindo ver a experiência de Jó com o Senhor. Como é lindo ver o trabalhar do Senhor no coração de Jó, ó Pai. Mas nós queremos nessa noite te pedir, ó Pai, nos ajude a olharmos para o Senhor além das adversidades da vida, Pai. Olhar para o Senhor quando as coisas estão boas e olhar para o Senhor quando as coisas estão ruins. Tira de nós esse coração arrogante, esse coração religioso, esse coração cheio de si mesmo. Mas coloque em nós, ó Pai, um temor ao Senhor. Ó Pai, ajude maridos e mulheres terem virtudes do Senhor. Hoje nós fizemos um recorte aqui e nós também olhamos para as atitudes da mulher de Jó. Obviamente nós entendemos isso à luz do texto, ó Pai, que ela estava amargurada, ó Pai, ela estava triste com a situação que também havia ocorrido. Não era uma situação fácil, mas nós também percebemos ali que ela não estava junto. Ela não estava na mesma sintonia que Jó, Pai. E nós queremos nessa noite te pedir, ajude a caminharmos juntos uns com os outros, mesmo em tempos difíceis, ó Pai. Pai, a ter palavra de sabedoria, a ter, ó Pai, aquele bom ânimo, não o encorajador de qualquer forma, mas não para dizer, eu sabia que ia dar nisso, eu sabia que ia acontecer isso, mas sim que as esposas sejam mais compreensíveis com seus maridos, e mais amorosas, e os ajudem nas suas lutas e nas suas dores. E mesmo se o Senhor tirar de nós, ó Pai, a nossa fonte de renda, alguém que amamos, nós queremos continuar adorando ao Senhor e olhando para o Senhor. Precisamos de força para isso, ó Pai, porque não é fácil, mas nós queremos continuar adorando ao Senhor. Pai, mexe com as nossas vidas nesse mês, Pai. Porque nós não queremos ser uma igreja que faz mês da família porque está no calendário, Pai. Nós queremos ser uma igreja que olha para a família e medita nas Escrituras e fala, nós queremos viver essa transformação. Nós queremos, ó Pai, ficar juntos. Nós queremos viver casamento à luz da Tua palavra. Nós queremos entender papéis e responsabilidades. Nós queremos viver perdão. Nos ajuda, ó Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus, com a sua graça, nos ajude. Nós vamos ter um momento agora.